Olá! Estamos aqui mais uma vez para fazer uma live muito especial sobre uma temática muito especial, né? Estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Eu vou convidar a Rose Rebelo, que já está aqui com a gente para fazer essa live, para a gente conversar. E o tema que a gente vai conversar hoje é sobre amamentando um bebê com alergia alimentar, né? Algo que... Oi, Rose! Ah, tudo bom, querida? Tudo bom? Boa noite! Boa noite. Como é que tá? Que alegria estar aqui com você. Eu também, tô super feliz. Muito bom. Então, eu estava começando aqui, né, falando que a gente está na Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, a SMAM 2021, que esse ano tem como tema a proteção da amamentação, né, responsabilidade de todos. E dentro do nosso mundinho aqui, né, da alergia alimentar, desse mundão, a gente sabe que a alergia alimentar aí e a amamentação muitas vezes convivem juntos, né, trazem um monte de desafios. E por isso que a gente convidou a Rose, né? Eu tive a oportunidade já tô assim, é Rose para mim, né? Claro, com certeza. A Rose, eu tive a oportunidade de conhecê-la através da doutora Ariane Yang, né? Num dos eventos que a doutora Ariane promoveu sobre alergia alimentar. Ela é fonoaudióloga e ela tem uma experiência muito grande com esse, com esse impacto, né, da alergia alimentar na amamentação, também, né, mais à frente, na introdução alimentar, na fala, enfim, né, em diversas etapas, mas especialmente nessa questão da amamentação. Porque a gente sabe que muitos bebês, né, muitas crianças apresentam os primeiros sintomas ainda durante o aleitamento materno, ainda durante o primeiro semestre de vida. E a gente sabe que amamentar, né, apresenta já, né, para muitas mulheres, né, para muitas famílias, é algo desafiador, né? A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem como a gente vê nos filmes, né, nas novelas, né? Naquelas imagens bonitas do Instagram, né? Nem sempre o bebê vai Sim. lá, pega direitinho, começa a mamar e ganha peso, né? A gente sabe que isso acontece para algumas pessoas, mas não acontece para outras. Acontece às vezes no primeiro filho, mas não acontece no segundo, né? E por aí vai. E quando a gente coloca a alergia alimentar no meio dessa conversa, aí outros desafios, né, se somam a isso, né? E eu tenho uma experiência pessoal, né, que eu já contei várias vezes para quem já me viu, tanto aqui na Alergia Alimentar Brasil quanto no meu perfil. Eu já contei muitas vezes dessa minha experiência com alimentação, as dificuldades que eu tive. Eu vou trazer um pouquinho aqui para a gente conversar, mas eu queria que você se apresentasse também, né? Desse boa noite para quem está chegando, para a gente começar essa conversa. Ai, Fê, primeiro eu queria agradecer, porque assim, você sabe que eu sou fã de carteirinha, né? Em todas as aulas, todos os pais que eu atendo, todos os bebês, eu falo do trabalho de vocês, porque vocês, assim, são seres humanos maravilhosos e que fazem um trabalho muito bonito. Então, a partir da experiência pessoal de vocês, né, vocês pegaram essa causa e levaram adiante para trabalhar, para levar essas informações para tanta gente. Porque eu tenho certeza que na época sua e da Cecília, todas essas informações que hoje, por tanta luta, vocês já fornecem para os pais, vocês não tinham, né? Então, eu tenho certeza que esse desafio para vocês foi muito maior. E quero fazer aqui publicamente um agradecimento, sabe? Porque a causa de vocês é linda e eu, assim, utilizo no meu trabalho todo dia. E eu sei que o que vocês fazem facilita muito a vida de muitas famílias. Então, assim, para mim estar aqui é uma honra, né? Eu Super falo assim, agradecida. eu falo em todos De, os momentos. de fato, assim, todas nós, né, que somos do Alergia Alimentar Brasil, que viemos lá do Põe no Rótulo, né, continuamos com o Põe no Rótulo, né, mas todas as mulheres que passaram, né,
pela nossa história, todas elas tiveram suas histórias de amamentação, nem sempre bem-sucedidas. Uhum. E é isso que você falou, né? Minha filha mais velha tem 18 anos, então imagina, 18 anos a gente não tinha nada, né? A gente na internet. Então, assim, eu dei muita sorte com a Clara, né? Eu dei muita sorte, porque a Clara foi esse bebê fora do padrão, assim, né? Ela sabia o que fazer, ela sabia exatamente o que fazer. Eu botei no peito, ela começou a mamar, ela engordou super. No primeiro mês ela engordou 2 quilos, só mamando, né? Uau! O pediatra chegou a pesá-la 2 vezes para ter certeza que era aquilo mesmo, era só bochecho, assim. Puro Aham. leite condensado materno que a gente brincava. Aham. E eu não tive, assim, maiores problemas, mas eu tive, e aí eu queria começar a nossa conversa por esse desafio que eu já te contei, eu já tive a oportunidade de gravar para você sobre isso no ano Sim. passado, né? Já contei essa história inúmeras vezes, que ainda é muitas vezes uma realidade, né? A gente sabe que a conscientização sobre essa temática está cada vez mais forte. A gente tem trabalhado, né? A gente, quando eu digo a sociedade civil e também os profissionais de saúde, né, engajados na temática da amamentação, têm trabalhado cada vez mais sobre isso, mas é a questão daquela fórmula na maternidade, né? Nos primeiros dias, Uhum. dada muitas vezes desnecessariamente, na maioria das vezes é dada sem necessidade, né? Uhum. Muitas vezes sem ouvir a família, sem ouvir a mãe. E Sim. isso aconteceu com a Clara, né, com minha filha mais velha. Ela nasceu de manhã, nasceu 9 horas da manhã. Como eu falei, ela mamou super bem, pegou super bem, grudou ali e mamou o dia inteiro. E aí, quando eu tive uma cesariana, e aí quando chegou a noite, eu tive uma anestesia muito forte, então eu fiquei anestesiada assim, boa parte do dia ainda, até aquilo ir recuperando. Então eu fiquei de cama o dia inteiro, né? Muitas visitas, indo e saindo, aquela coisa bem cansativa, né? E aí, quando foi à noite, na maternidade, a enfermeira chegou. Claro que essa prática também hoje está cada vez mais diferente, né? A gente dá muito Uhum. mais valor ao alojamento conjunto, né? Sim. Aqui a mãe e o bebê fiquem juntos o tempo todo. Mas eles me perguntaram se queria que levasse ela para o berçário ou se ela queria ficar comigo. E aí bate aquela insegurança, né? Mãe de primeira viagem, você Uhum. sozinha, cansada. Será que eu vou Uhum. dar conta? Será que eu vou dormir? Será que ela vai ficar com fome, né? E todas aquelas Uhum. dúvidas surgem. E aí eu perguntei, né? Eu falei assim, mas se vocês levarem ela e ela quiser mamar? Ah, a gente traz ela para mamar. Você trouxe, Rose? Não, né? Nem ela, né? E aí, Ah, quando foi de manhã cedo, ela deve ter ido, lá, por volta de meia-noite pro berçário. Quando foi de manhã cedo, umas 6 horas, ela voltou, de banhozinho tomado, de roupa trocada e tal. Por sorte, né, mamou. Mas quando o pediatra veio passar a visita, ele mesmo me falou que ela tinha recebido fórmula, que ele tinha prescrito a fórmula para que eu pudesse descansar. Só que ele não me uhum. perguntou nada sobre isso. Sim. Eu, naquela época, eu não sabia que isso poderia ter impactado a nossa amamentação, né? Uhum. Porque a gente sabe que e aí depois eu quero que você fale mais sobre isso, né? Um bebê que tem um estômagozinho desse tamanho, que acabou de nascer, que está Sim. recebendo colostro ainda, nem leite está Sim. recebendo ainda, né? De repente recebe ali um copinho de leite materno. Se for numa mamadeira, pior ainda, né? Por conta dos 30 bicos, ml normalmente. né? E aí chega e vai criando aquele ciclo, né? Porque ele chega para você sem fome, aí não vai sugar, e como não vai sugar, não vai estimular, né? Toda aquela Sim. história. Felizmente a gente não passou por isso. E eu também não sabia que esse leite, né? Esse leite artificial dado nesses dias, assim, ele pode ser um fator desencadeante de alergia alimentar, né? Em bebês predispostos e tudo mais. Mas eu me senti assim, sobretudo eu me senti traída naquela hora que ele falou isso para mim, assim, eu me senti traída, me senti assim violada. Eu não conhecia nada de amamentação, eu não conhecia nada de alergia alimentar, não conhecia nada de direitos e tudo que a gente fala hoje, né? Uhum. Sobre essa importância do contato, eu não sabia nada, mas meu instinto materno ele falou para mim, isso não está certo, né? Por sorte, não, como eu falei, eu não tive problema, mas poderia ter sido um problemão.
né? Uhum. E a gente sabe que toda essa expectativa que a gente tem, né, quando a gente fica grávida, e como é que vai ser, né? Eu vou conseguir amamentar, não vou. Aí você sempre vai ouvir aquele monte de história, vai ter um monte de gente ali, porque o que as pessoas mais gostam de palpitar, né? Não pode ver uma mulher grávida que e uma mulher com o bebê no colo, então é o dobro, né? Os Com palpites. certeza. Mas aí eu queria que a gente começasse assim, essa live para a gente ir seguindo assim, mais ou menos um uma ordem cronológica, né? Vamos botar Sim. assim para a gente organizar, falando assim desse começo, né? Dessa importância desse primeiro contato, o que a gente espera quando a gente ainda está grávida, né? O que a gente espera depois quando nasce, porque todo mundo espera logo que vai vir um peitão, que vai vir um leite jorrando, e não é bem assim, né? Isso vai acontecendo ao longo Não, dos dias, né? é. Bom, eu acho que o que é super importante, né, Fernanda, é que esse tipo é uma violência, o que foi feito com vocês, né? Eu acho que esse tipo de prática, ele vem caindo por terra todos os dias, e eu tenho uma esperança profunda de que isso não aconteça mais dessa forma, né? Acho que se acontece é muito raro. Normalmente, o trabalho da própria fonoaudiologia dentro do hospital, né, dos pediatras, então isso eu acredito que tenha se modificado bastante, né? Eu tenho uma rede de pediatras aqui muito especial. Então, assim, são pessoas muito queridas que normalmente já têm essa prática de avisar as famílias, né, de não permitir a necessidade, dar fórmula para o bebê e, se for necessário, por alguma complicação, por algum motivo, já ter a recomendação de como ser realizado, né? Hoje a gente tem uns estudos tão interessantes, tem um estudo que eu ponho na minha aula, que ele fala sobre o conteúdo gástrico mesmo do bebê, né? E ele questiona bastante, porque não tem exatamente uma regra para todos os bebês. Cada bebê é único, mas a gente tem uma média, que é como é feita, né? As práticas são feitas em cima das médias. Então, o primeiro dia, a capacidade gástrica do bebê, ela gira em torno de 5 a 7 ml, Bem né? pouquinho, né? Bem pouquinho, é muito pouquinho. É exatamente a quantidade do colostro que a mãe produz por mamada, né? Então, assim, é um encaixe que é uma fisiologia, né? Que das duas partes que são muito próximas. Então, se dentro dos parâmetros normais, se tudo correr dentro da normalidade, sem nenhuma urgência, né? É para ser, para as coisas acontecerem fisiologicamente. Eu não gosto muito da palavra natural, sabe, Fê? Uhum. Porque parece que é instintivo, não, E nem não tanto assim, né? nem tanto assim, né? Mas fisiologicamente é uma expressão que eu gosto mais. Então, a mãe às vezes fica super preocupada. Nossa, mas não sai quase nada. Mas é isso que cabe né? No Eu estômago do mesma, bebê. eu nunca vi o colostro com a Clara, porque eu acho que ela ia lá, mamava tudo, eu nunca vi, eu Aham, não vi. Eu achava, gente, ela não tá mamando nada, mas ela tava. Com a aham, Isabela, minha mais nova, eu já tive a oportunidade de ver, assim, né? Não sei se tá. era a segunda filha, né? Então já tinha ali aquilo um pouco mais desenvolvido, né? Então apareceu, assim, eu consegui ver, mas Uhum. o da Clara eu não via, mas ela mamava, ela mamava, botava no outro, ela mamava. Ai, que fofa. Então, alguns bebês nascem sabendo mesmo, né? A grande Uhum. maioria, na realidade, né? Mas alguns não, precisam de um tempo. E normalmente esse tempo merece ser respeitado, né? Claro que em algumas situações a gente tem risco de hipoglicemia, então a gente espera que a equipe da neopediatria ali tenha esse cuidado, né? Tenha também esse olhar, né, Fer, para Uhum. proteção do aleitamento, para poder, se necessário, fornecer mesmo alguma coisa, mas em casos necessários,
né? Porque a equipe médica, para a gente poder confiar. E como você disse, o pai e a mãe podendo participar dessa decisão, Uhum. né? Não, e a Isso é gente tem, fundamental. assim, eu não sou nem de longe, eu sou uma pessoa especialista, né, em amamentação. O que eu sei é da minha experiência pessoal e da vivência que eu tive durante um período da minha vida. Acompanhar muitas mulheres, né, muitas mães de primeira viagem ou de segunda, enfim, mas normalmente de primeira, ali com as dificuldades, né, então era uma troca. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem um bebê que dorme um pouquinho mais, né? Que aí você faz um carinho ali na bochechinha, né? Você faz cosquinha no pé, tira a roupa dele, né? Porque se ele ficar muito confortável, ele acaba dormindo, né? E aí você vai estimulando, né? Para aquele. Outros não, você bota ali, tchum, 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 né? Mas outros você Isso. precisa dar esse estímulo um pouquinho maior, né? Para ajudar. E aí eu acho que você ter realmente, assim. Bons profissionais, né? Que você possa estar ali do seu lado, consultando, né? Olhando a pega. Aí a gente Sim. já pode falar um pouquinho disso, assim, isso já independe da alergia alimentar, né? Porque são os primeiros dias, a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado da pega. Uma coisa que que eu queria que você falasse muito rapidamente, porque isso daria uma live só sobre esse tema, né? Mas que é uma coisa que não existia na minha época, essa avaliação do fonoaudiólogo dentro da maternidade, né? E Uhum. hoje a gente tem essa questão de avaliar, né? O freio Isso. e a pega e tudo. Então, assim, o que que uma mãe que está tendo ali, que chegou, que quem está assistindo a gente que de repente está grávida, né? Ou que conhece alguém que tá Uhum. esperando um bebê, assim, o que se espera, assim, né, nesse começo? Assim, o que precisa ser visto para que tudo corra bem, assim, né? Seja Uhum. encaminhado. Sim, isso tem feito uma grande diferença nas taxas de aleitamento, né, Fê? Porque, na realidade, o que acontece não é exatamente uma avaliação desse freiozinho que a gente tem na língua, mas é uma triagem, né? E, obviamente, que essa triagem, alguns passam batido, porque a triagem não pega tudo, né? A gente tem uma triagem recomendada pelo Ministério, que é uma triagem que não consegue pegar tudo. Mas os pediatras, a maioria hoje, também já tem condições de pedir avaliação da fono, né? Ali logo depois da alta. Então, uma coisa que eu percebo que é muito a, apregoado culturalmente é que a amamentação dói. E na realidade não é para ser doloroso, né? Pode até ter ali um leve desconforto, porque, enfim, especialmente a mãe de primeira viagem, né? Nunca ofereceu, mas fazer fissura, né? Sangrar, isso não é para acontecer de forma alguma, porque se isso acontece, tem alguma coisa que não está legal. Ou é a pega, ou é o tipo de sucção que o bebê está fazendo, né? Então é super importante que isso seja avaliado mesmo, e no hospital, toda a equipe, né, tanto a enfermagem, os médicos e as próprias fonos que já estão cada vez mais nos hospitais, com esse trabalho em equipe. Então, por exemplo, a enfermagem detecta, vai lá e chama a fono, né? A gente vem tendo uma adesão maior, né, ao aleitamento, saindo com mais sucesso. E às vezes, ali no momento da alta, ainda mais agora em pandemia, as altas são mais rápidas, né? A coisa vai, vamos dizer assim, chega em casa, normalmente chega no momento da pojadura, que desce aquele leite, que é um momento bem crítico para a mulher, né? Eu tenho dó, porque eu lembro de mim, o meu peito ficou tão grande, eu usava sutiã 38, eu fui para o sutiã 48. Eu, eu também. Eu falava que o meu peito parecia uma bola de capotão, meu braço não fechava, estava embaixo da axila. Então, assim, é um momento de engurgitamento, as mamas ficam empedradas, muito engurgitadas. E se vem uma fissura, nossa, Aí daí, piora bem, né? né, prejudica muito. Então, ter toda essa orientação e essa avaliação ajuda bastante, né, Fê? Eu Sim, com acho que certeza.
que é muito importante. E aí, esse momento, né? Eu me lembro muito bem, assim, tanto na Clara quanto na Isabela, essa questão, assim, porque, assim, principalmente eu que tive duas cesáreas, então, assim, eu não tive, assim, maiores dificuldades, mas a gente sabe que limita mais o movimento, né? Você fica um pouco com medo, aquela coisa toda ali, né? De levantar, de sentar, o bebê. E quando eu cheguei em casa aí, que veio, né? Aquele peito, de repente, fica desse tamanho, você falou, né? Não cabe, a roupa não cabe, fica aquela coisa, né? E eu me lembro de, na Clara, né, de ser muito leite mesmo, daquilo sair, de você ficar toda molhada, né? De você acordar Isso. ensopada, né? Aquele cheiro, aquela coisa, ter que trocar a É, roupa. Me lembro de ter tido uma boa orientação, assim, em relação a esvaziar um pouco no banho, né? Para não deixar engurgitar, como você falou, né? isso. Empedrar, né? Que é o termo popular, assim, né? Então, e a Clara, como mamava muito, então acho que ela foi dando conta, foi dando vazão ali daquilo ali, né? Uhum. Mas já a Isabela, que foi com quem eu apresentei, e você vê, né? Eu tive uma primeira filha que mamou super bem, apesar dessa intercorrência na maternidade, mas ela mamou super bem. Uhum. Mas a minha segunda filha não, foi onde eu fui ter as minhas questões de amamentação, né? Foi numa marinheira de segunda viagem, né? Sim. E é engraçado que eu já brinco, né? Eu sempre falo isso assim, coração de mãe cabe duas e tal, mas a gente é uma só, né? É. Então, eu tinha uma filha mais velha e tinha um bebê para cuidar. E aí, quando a gente pensa assim no apoio, né? O apoio da família, o apoio, né, das pessoas que estão ali à sua volta, você ter a sua rede de apoio, mesmo que você de repente não more perto da sua família, mas você buscar esse apoio, buscar ajuda, ter de repente um nome, né, de uma pessoa, de uma consultora de amamentação, né, uma profissional de saúde que possa ali te orientar nesse começo. É sempre bom você ter esses nomes, né, essas indicações, assim, porque é aquilo, né, é uma caixinha de surpresa, né. Sim. E eu já tive essa questão, porque eu me lembro muito bem, assim, de um momento, a Isabela devia ter uma semana, 10 dias, assim, e eu estava amamentando ela, já vou falar um pouco, né, dessas dificuldades para a gente trazer os exemplos, assim. Mas a Clara, ela veio correndo, assim, ela não viu que a porta da varanda estava fechada e ela deu com a testa, assim, na varanda, na porta, né? E aí, claro, ela começou a chorar e tudo, e aí eu tava com a Isabela mamando, e nisso a Isabela começou a engasgar e tal, aquela coisa, e aí, assim, escolha de Sofia, né? Porque ou eu ia atender a mais velha ou eu ia atender a mais nova, né? E Aham. aí, meu marido foi, minha mãe estava em casa, foi, ajudou. E aí, acho que a primeira coisa, pelo menos para quem tem mais de um filho, é saber isso, né? As outras pessoas vão cuidar também, né? A gente Sim. poder. Porque às vezes a gente é muito assim, né? Com o nosso filho, nosso primeiro filho, a gente quer ali. Sim. E a gente precisa aceitar ajuda, né? É. E claro, tem gente que já pede por essa ajuda e às vezes nem vem, então são outras questões. Mas É. aí, voltando para a Isabela, ela tinha, eu via desde o começo ali que tinha alguma coisa que estava estranha, né? Não estava igual da primeira vez. Ela até pegava bem, eu não tive. A Clara, para dizer que eu não tive nada, eu tive assim, não chegou a sangrar, não chegou a doer, mas chegou a dar aquela roçadinha ali, né? De acostumar, chegou a fazer uma casquinha assim, né? De um Mas sanguinho que coladinho. saiu uma esfolhadinha, mas que logo aquilo sumiu. Da Isabela eu já nem tive isso, assim, ela pegava bem e tal, mamava. Mas quando o leite veio, eu tive uma injeção, né, do leite Uhum. materno que era muito forte. O meu Uhum. leite fazia aqueles guichos assim, de ir longe, assim. Então, acho que aquilo foi a primeira coisa que eu percebi que estava errado assim, né, que estava atrapalhando. Porque quando ela ia mamar, que vinha aquele jatão ali, ela já se engasgava com aquele leite, aquela coisa Aham. toda, né? E aí eu tive que. Eu comecei a ler, né? Que eu precisava dar uma pequena esvaziadinha, assim, não esvaziadinha, mas pelo menos uns guichinhos ali para sair aquele primeiro jato forte e aí ela conseguir pegar, né? Eu já precisava de um pouco mais de concentração, assim, de um ambiente um pouco mais calmo, porque com a Clara eu amamentava ela em qualquer lugar, com um monte de gente, não tinha problema, mas a Isabela não, eu precisava de ficar ali um pouco mais concentrada. Uhum. Mas aí eu comecei a perceber que ela engasgava de fato, não era só, isso era uma questão, né? Um gatilho O para ela gatilho, engasgar. mas Uhum. ela também engasgava,
Enfim, ela passava um tempinho, aí começaram as golfadas que não eram pouca quantidade, né? Porque a gente sabe que bebê golfa, né? Bebê golfa, é Claro. normal, faz Aham. parte. De vez em quando, eventualmente, pode vir uma quantidade maior, né? Porque Sim. deu ali um engasgozinho um pouco mais forte. Mas a Isabela não era essa. Eu comecei a perceber que não é o tal do fisiológico, né, que você falou. Eu comecei a ver que aquilo não era tão fisiológico assim, porque era toda a mamada, era no meio da mamada, Uhum. era um vomitar de molhar a roupa, de ter que trocar a roupa, né? Uhum. Então eu comecei a perceber que aquilo não estava legal, né? Uhum. Assim, não sabia o que era, não fazia a menor ideia, apesar da Clara ter tido alergia a leite de vaca, mas a alergia a leite de vaca dela era mediada por IgE, ela só foi apresentar no contato direto com o leite materno, lá com Sim, 8 meses, né? E a Isabela não, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de que existia esse tipo de alergia, que não é, a gente sabe que não é o leite materno, né? É o isso, leite que a gente consome, mas isso. eu não conhecia nada sobre isso. Então, assim, não me passava pela cabeça que pudesse ser alguma coisa assim, né? Uhum. Mas eu sabia que tinha alguma coisa que estava estranha Uhum. com essas regurgitadas assim mais fortes, mais frequentes, às vezes no meio da mamada, às vezes logo depois, às vezes até passado um tempinho, né? Em quantidades que estavam assim ficando maiores e com o tempo começou a vir uma irritação, né? Sim. Por conta disso, né? Então começou a vir um choro intenso, né? Uma coisa que às vezes não passava, vinha uma vontade às vezes de mamar, né? Eu botava, mamava, mas às vezes aquilo também não era aquilo, né? Que ela queria. Então eu queria que você Uhum. falasse um pouco, porque eu acho que isso é bem clássico, né? Dos bebês que começam a apresentar os primeiros sintomas, né? De Bastante. alergia alimentar É, durante a amamentação, né? muitas vezes, né, Fê, eu acho que uma coisa que é muito legal da gente comentar aqui é assim, você falou em rede de apoio, né? Eu acho que a rede de apoio, ela começa, essa rede de apoio familiar é uma coisa assim, fora do comum, né? Eu lembro de que quando minha segunda filha foi nascer, uma semana antes eu não conseguia parar de chorar, porque eu ia ter que sair de casa para ter a minha segunda filha e deixar a primeira, né? Então é isso que você falou, parece que não tem mais ninguém para cuidar. Mas eu tive uma rede de apoio fora de série, minha irmã, minha mãe, minhas tias, minha sogra, enfim. É, não é todo mundo que tem isso, né? Mas eu sinto que, e quando se trata de alergia, né, a rede de apoio é muito importante, começa pela equipe, sabe? Uma equipe que realmente tenha sintonia, que tenha o lugar do discurso de cada um, da Nutri, da fono, do pediatra, do alergista, né? Porque o que acontece? A fono, muitas vezes o bebê chega para a gente e a mãe fala, olha, é uma mamada, tem uma mãe muito querida que ela fala assim, é um samba-lelê. Então, aquele bebê muito agitado no peito. E, sabe, e se chacoalha, e se debate. E isso que você falou, parece que quer, mas ao mesmo tempo parece que não quer, né? Então, começa a sugar, mas daí fica soltando e fica se jogando para trás. Então, isso é muito comum. E daí, o que acontece? Quando a gente tem uma alergia alimentar, né, ela pode, uma das manifestações, ela pode se manifestar através de um refluxo um pouco mais exacerbado, como você descreveu aí, que não é só aquele fisiológico de regurgitar e ficar, né? Então, golfa e fica feliz. Não, é aquele bebê que regurgita e parece que veio azedo e ele fica incomodado, e ele começa a chorar, né? Então, isso começa assim, a prejudicar as mamadas, a interferir. Então, quando a fono começa a trabalhar isso, eu falo que esses sinais, eles deixam como se fosse um rastro, sabe, na boca, nesse sistema oral. E o bebê muda o padrão de sucção dele. Então, aquela sucção bonitinha, ele não dá conta mais de fazer. A postura de língua se modifica, a movimentação de língua que ele tem que fazer durante a mamada se modifica, às vezes a própria pega, tudo isso vai se modificando, ele vai tensionando uma musculatura
que não era para estar tensionada durante a mamada. Essa mamada pode perder a efetividade, né? Então, o que que isso vai gerando para a gente? Se eu atendo uma vez, esse bebê melhora um pouquinho, né? Mas na próxima sessão ele volta igual, ele não mantém essa melhora, ou mesmo se eu faço uma, duas sessões e eu não tenho nenhuma resposta, eu tenho que desconfiar de um fator orgânico. E daí, nesse ponto, a fono tem sido, né, doutora Ariana, maravilhosa, ela enaltece muito o trabalho das fonos, porque ela tem sentido isso também muito na prática, que é quando a gente fala, olha, alguma coisa orgânica ainda está ativa, porque eu não consigo melhorar, né, as funções da sucção desse bebê, da mamada. E daí é nessa hora que ou o pediatra ou o alergista, se ele realmente conhece seu trabalho a fundo e ele sabe o que esperar, então tem essa proposta realmente interdisciplinar, ele faz uma aposta no que você está falando e ele vai investigar, né? Porque eu já perdi a amamentação, Fê, que eu ligo para o pediatra e falo, doutora, tem alguma questão orgânica? E muitas vezes eu escuto, mas esse bebê está ganhando peso bem, tá tudo bem, não tem nada. E às vezes, nem sempre o que a gente vê é só uma alteração no ganho de peso, né? Até porque isso às vezes não vai vir logo no começo, né? A minha Exato. filha, a Isabela, foi assim. Ela, no primeiro mês, ela teve um ganho de peso esperado, né? Ali na média para o que seria esperado para aquele primeiro mês. Mas a Uhum. gente já vinha com essas questões, né? Do peito e tal. Depois veio aparecer o sangue nas fezes e tal, os outros sintomas que foram se somando, né? Mas Sim. aí a curva dela começou a não corresponder, foi já a partir do segundo para o terceiro mês ali, né? Então, a gente realmente, que foi justamente quando a gente começou a investigar, e a gente sabe, a gente não vai entrar aqui nessa temática, né, que não é o foco da nossa live de hoje, mas a gente sabe que aí, mas que tem tudo a ver com isso, né, que o pediatra, que normalmente é quem está atendendo esse bebê, né, Sim. ali na atenção primária, né? Aí ou ele próprio vai orientar, ou ele vai encaminhar, né, para um gastro, para um alergista, para poder fazer essa investigação, como você disse. E aí quem vai fazer a dieta é a mãe, né? Não é o bebê. Isso. E aí eu deixo só aqui assim, né, a mensagem de que não é para sair tirando um monte de alimento da dieta, né? Não é para ir porque as coisas não funcionam tão simples assim, né? A gente sabe que o leite de vaca é responsável, sei lá, eu não vou falar aqui um número certo para não falar errado, mas a gente sabe que a maior parte, a grande esmagadora Uhum. maioria, é causada pelo leite de vaca, em alguns casos pela soja. O envolvimento de outros alimentos é menor, né? Então, mas não é uma coisa assim, parei hoje e a mamada seguinte já está, né? Não. Isso é um processo, até porque, como você disse, né? Em relação à amamentação, principalmente, você pode ter adquirido, né? No caso, o bebê ali ficou com alguns, eu vou botar não sei se é a melhor palavra assim, mas alguns vícios, né? Algumas defesas que ele criou, né? E aí sim vai entrar esse trabalho para poder, junto, né, com essa dieta que vai ser indicada, né, e que vai ser acompanhada para ser ajustada, Uhum. o trabalho também da amamentação da fono vai continuar ali caminhando junto, né? Então é um processo, às vezes, de reaprender, né, desse bebê reaprender ali. Exatamente. Reaprender. Você falou a palavra perfeita, né? Porque a gente vai ali reequilibrar, né, tudo isso. Claro que a questão orgânica tem que desaparecer, né? Não necessariamente desaparecer a alergia, mas ela tem que estar controlada. Então, Controlada, com né, certeza. se tem um alérgeno, a mãe retirando isso da dieta, e isso que você falou é fundamental. Você retirar só o que o médico realmente orienta, né? Então, eu vejo dois lados. Teve um dia que uma mãe falou assim, ela já estava em dieta fazia uns 10 dias, e eu estava na segunda sessão pós-dieta.
E eu falei, mas tem alguma coisa errada, esse bebê não está respondendo, né? O que será que está acontecendo? Já pensando em ligar para a pediatra, e daí eu falei para a mãe, você está se alimentando bem? Qual que é seu café da manhã? Ela falou, eu estou comendo uma tapioca com frango e catupiry. Hum. Daí eu falei, catupiry? Eu falei, mas catupiry tem leite. Ela falou, mas a médica mandou eu tirar o leite só. Então ela esqueceu dos derivados, E né? isso é importante, né, Rose? Porque eu estava até comentando isso com a Cecília ontem, por uma outra temática, né, que a gente estava falando, porque às vezes a gente se sente falando as mesmas coisas, e aí, será que eu estou sendo repetitiva? Mas aí né, eu mesmo comentei, né? Eu falei, não, porque todo dia a gente vai ter uma nova família, né, Isso, isso. sendo premiada, né, com a alergia Exatamente. alimentar, né? E o É. básico do básico, né? Eu mesma eu me lembro bem que assim duas coisas me marcaram, né? Assim, logo nesses primeiros períodos de dieta. Uma foi uma lambidinha que eu dei numa pontinha assim de um iogurte. Sabe quando você abre o iogurte assim? Eu fui abrir o iogurte, eu dei só uma lambidinha assim. Aí foi o suficiente, né? Porque a gente sabe que é a questão da a quantidade não importa Isso. aí, né? É. E a outra foi a questão do rótulo, né? Que eu peguei um biscoito de água e sal e falei, biscoito de água e sal, beleza, vou comer. Uhum. E ele levava leite, eu não li a lista de ingredientes, né? E aí ali foi o primeiro start que eu falei assim, nossa, eu preciso ler a lista de ingredientes, né? Sim. Depois a gente entrou naquela questão, né, de o rótulo não informa tudo que precisa informar e tal, mas pelo menos o básico, né? Então, todos esses, porque às vezes a gente acha assim, tem um novo alimento, né, que está causando alergia, e quando na verdade é o mesmo, né? Isso, Você só exatamente. não tirou. Então, toda essa questão precisa ser avaliada, né, com o médico, com nutricionistas, Uhum. se você vai excluir o leite e derivados, né? Tudo que leva leite, né? Não é só o leite, né? Se você vai Exatamente. precisar incluir, aí você tem a questão dos famosos traços, né? Do pode conter nos rótulos. Então, assim, Sim. qual vai ser o seu comportamento frente a isso? Você vai precisar ser avaliado caso a caso, porque as Aham. sensibilidades mudam, né? Então, essas Isso. orientações vão ser dadas pelo profissional de saúde que está acompanhando. É. Mas então demora um tempo para a gente se ajustar, né, essa dieta. E o bebê Uhum. também ele demora, porque ele vai ter que reaprender e às vezes ele fica. Por exemplo, a minha filha, ela ficou com um refluxo ali, uma esofagite secundária, né? Ela não tinha o refluxo, né? Ela não Sim. tinha esofagite, mas como você falou, foi um sintoma ali, né? Foi uma forma que Secundária ela alergia. a alergia. E aquilo causou uma irritação nela, porque a gente levou um tempo até ter esse ajuste. Então, durante um período, ela ficou muito tempo em contato com aquelas proteínas, né? Do leite que Sim. passavam pelo leite materno. Então, aquilo feriu ali, né? O esôfago Uhum. dela. Então, ela precisou tratar, demorou um tempinho. A gente sabe que não é um tratamento assim que é muito rápido. Então, assim, mesmo quando precisa entrar com alguma medicação que leva um tempinho para fazer efeito. E Uhum. aí eu sei que a gente, né, sofre junto, né? E Sim. fica com uma ansiedade muito grande de querer resolver, e aí pode vir essa coisa, não, então eu vou parar de comer tudo, vou ficar comendo só arroz e frango, vou comer É. rã com batata, né? Umas coisas assim. E a gente precisa ter um pouquinho dessa paciência, né? E aí eu acho que esse apoio do profissional é É. imprescindível, né, para a gente poder seguir em frente. Né? E daí, Fer, eu acho que quando é o caso de uma proctocolite, que tem sangue nas fezes, isso se multiplica por 1000, assim, porque os pais ficam muito aflitos e a gente sabe que mesmo sendo retirado o alimento que está provocando, esse sangramento pode acontecer às vezes por algumas semanas até, né? Uhum. E eu tenho mães porque eu convivo diariamente com isso no consultório e eu morro de dó. Eu falo, meu Deus, que ser que traz toda a culpa para si, né? Então, às vezes, aquela mulher está emagrecendo, está se privando cada dia mais de comer, está tensa, né? Preocupada se o bebê dela está ganhando peso ou não.
e vai indo, e às vezes vem um fiozinho e ela, ai, Rose, voltou a aparecer sangue, então eu vou tirar mais um grupo de alimentos. Eu falo, calma, conversa com a pediatra primeiro. Não vai tirar alimentos por sua conta, né? Justamente para não correr o risco de de cair nisso aí, né? Porque a gente sabe que são vários fatores envolvidos, né? A questão nutricional da própria mãe, né? Como você Isso. falou. E a gente vem, né, numa batida, você tendo sido uma cesariana, que é uma cirurgia de médio porte, muito invasiva, né? Que você demora um período para se recuperar, por melhor que ela tenha sido, ou um parto, às vezes também, né? Que te exigiu muito. Então você já vem cansada, já vem com ansiedade a mil. O seu Sim. padrão de sono muda completamente, porque o bebê, né, é tudo picadinho, né? Então, Tudo picadinho. Com aquele você estômago daquele tamanho, né? então a gente passa a dormir assim, pouco, né, de vez, né? A gente também começa a dormir picadinho e fica cansada mesmo, né? E muitas vezes tem um filho mais velho, tem uma casa para cuidar, né? Uma série de preocupações. Então você sair tirando alimento assim não é uma boa. E fora a questão da própria sensibilização, porque hoje a gente sabe, né? Teve uma época em que existia a tal da dieta preventiva, né? Entre aspas, né? Você já tendo um histórico familiar, então Uhum. você já entrava de dieta para não correr o risco daquele bebê apresentar. E a gente sabe que isso caiu por terra totalmente, porque é justamente o contrário, né? O Exatamente. bebê precisa ser apresentado as proteínas, né, através do leite materno, para ele justamente desenvolver a tolerância a essas proteínas, né? Uhum. E às vezes isso Mas não acontece e causa alergia. Mas às vezes não era para acontecer, aí você tirou e aí aquela oportunidade se perde, né? Então, isso. mais à frente, quando você vai apresentar aquele alimento, aí sim pode acontecer uma alergia. Você acaba Mas sensibilizando, né? mas é importante, Fê, porque isso caiu por terra na ciência. A gente já tem, né, vários estudos que mostram para gente isso, mas a gente ainda vê isso Na acontecendo na prática, muito, né? Eu fico com muito dó, porque às vezes aquela mulher vai ter um segundo filho e o primeiro teve uma PLV e ela fala, então eu já fiz uma dieta preventiva, né? Eu me lembro bem na época da Clara que eu recebi uma lista de alimentos que causavam gases, aquelas coisas assim, sabe? Aham, Feijão, brócolis, o quê? Não isso. come, tira isso dessa dieta, que é uma coisa bem de antigamente, né? Assim. É. Mas essa coisa da dieta preventiva também eu volto e meio escuto. E aí, trazendo um pouco, né, daquilo que a gente estava falando, né? A gente realmente precisa repetir o básico toda hora, né? Uhum. Essa questão, assim, é para tirar o leite, é para tirar tudo que leva leite, né? Todos os derivados, então manteiga, queijo. Não pode leite de outros mamíferos, né? Então, assim, leite de Isso. cabra, queijo de cabra. De jeito nenhum leite sem lactose, né? Leite de baixa lactose, porque são problemas diferentes, né? Completamente. O leite A2, que agora tem sido muito falado, Uhum. né? Que é um leite que tem uma das proteínas do leite, ela está modificada ali, mas para alérgicos não serve, Uhum. né? Então, assim, ter essa orientação é muito importante, porque aí você sai pegando outras coisas quando na verdade não é, né? E o preparo na hora dos alimentos, né? Eu tive uma experiência assim também, que foi quando eu me dei conta dessa questão do contato cruzado dentro de casa, né? Que era a minha ajudante na época, ela estava fazendo um estrogonofe para a família e do lado ela estava fazendo para mim só o picadinho, digamos assim, né? Uhum. Sem o creme de leite. Sim. Só que estava um do lado do outro, cozinhando uma boca do fogão do lado da Uhum. outra, aquilo espirrando, e aí é uma colher que você erra sem querer, é o suficiente, né? É. Então, você, quando você tem, né, na casa uma pessoa que está em dieta, né, a mãe ou mesmo um dos filhos e tal, e o resto da família não, é super importante assim, ter esses cuidados. Então, na hora que você for guardar na geladeira, guarda nas prateleiras superiores, né, o que é do alérgico, para não correr o risco de alguma coisa pingar, a mesma coisa na despensa. Na hora de cozinhar, cozinha primeiro a comida do alérgico, depois cozinha o Isso. restante.
são pequenos hábitos assim que você vai adquirindo, mas que fazem muita diferença, porque às vezes é um descuido desse dentro de casa que é o problema, né? E Uhum. às vezes o bebê ainda não está totalmente estabilizado, né? Então, assim, você dá às vezes uns passos para trás e aí fica toda essa dúvida, né? Do que é, do que não é. E quando você já passou por isso, dar essas dicas vale muito a pena, né, Fê? Porque Sim, é sim. aproveitar a experiência de quem já viveu, né? Para quem está vivendo nesse momento. Porque quando a pessoa está nessa situação, ela muitas vezes fica muito desesperada e, né, e acha que aquela situação é uma situação assim enorme, absurda, mas na realidade vai passar. E eu passei assim, a Isabela foi um aprofundamento, né, nessa parte. Cada uma das minhas filhas me ensinou um tanto sobre alergia alimentar, né? Por conta Uhum. das manifestações diferentes, das idades e tudo mais, né? E em questão da amamentação, eu tive essa experiência com a Isabela. Então, assim, eu tive toda esse, como eu te falei, né? Essa dificuldade no começo. Aí depois estabilizou, mas ela ficou com aquele refluxo. Então, a gente precisou cuidar para aquilo estabilizar. E aí tal, aí a gente conseguiu ali. Teve questão do peso, como eu falei. Então, assim, num primeiro momento a curva dela estava indo bem, mas depois começou a cair um pouquinho, então a gente precisou ajustar também, ver o que estava tendo de errado, que era justamente essa questão minha da dieta, né? Até eu ajustar bem a dieta, então volta e meia saía já o sangue, a gente sabe o que era, e a mamada dava né? uma encrencada e tal, até que a gente estabilizou. E eu acho muito importante a gente seguir assim, falando. Depois, se você quiser falar um pouco mais desse período da amamentação exclusiva, fica à vontade, assim, né? E se alguém tiver alguma pergunta, depois eu vou dar uma passada aqui para ver. Mas, assim, a introdução alimentar, ela faz parte do processo de amamentação, né? Porque a gente começa, né, ali com os primeiros alimentos, né? Ali nos 6 meses e tudo, mas a gente vai seguir amamentando. Claro. Então é um processo conjunto. Hoje em dia, quando a gente fala em amamentação e alimentação complementar, é tudo um combo, né? Tanto que o guia alimentar para crianças menores de 2 anos, ele é assim, né? Ele fala de amamentação, fala de alimentação, porque a gente continua. E Uhum. aí, quando a Isabela completou 6 meses, né, que a gente ia começar a alimentação, que já é também, né, outro período de grande ansiedade, né? A gente acha que nosso filho vai bater um pratão daquele de peão. Aí compra babador, cadeirão, né? Prato colorido, colher não sei o quê, né? Copinho não sei das quantas, né? E hoje é engraçado que eu tenho uma visão assim, né? Que só com a experiência mesmo e com os anos passados é que a gente vai vendo, né? Eu brinco que eu falei, gente, se hoje eu tivesse um filho, ia ser a colher que eu tenho em casa, né? O prato que eu tenho em casa, né? O copo normal, né? Porque nada melhor para desenvolver, eu acho, todas as habilidades do que um copinho normal, né? Com Que o bebê vai certeza. beber do que um frufruzado cheio de coisa. Uhum. E aí, toda aquela expectativa, eu já tinha uma primeira filha, né? Como eu já falei, e a Clara, a introdução alimentar dela, assim, no começo ali, foi meio cuspia e tal, aquela coisa, mas logo ela engrenou. E a Uhum. Isabela não. A Isabela parecia que eu tinha assim voltado no tempo, né? Aqueles meus 2, 3 meses de estabilidade que eu vinha vivendo assim com ela, Uhum. porque assim tudo que você possa imaginar, assim, eu lembro que eu peguei meu leite materno, assim, botei no copinho, mas peguei na colher e tentei dar de colher para ela. Então, assim, só aquela colher ali na boca para ela já foi algo assim que não agradou, né? Um negócio novo ali na boca. Quando ela sentiu o gosto do leite materno, ela até fez assim e tal. Mas quando eu vim eu lembro bem, né? Eu dei uma abóbora amassadinha, assim, foi o primeiro alimento que eu dei para ela. Quando entrou aquilo ali, aí foi o terror. Aí ela cuspiu, aí ela chorou, ela começou a fazer aquela ânsia de vômito, assim, né? De botar para fora. Uhum. E não foi só a primeira vez. Foi a primeira vez, segunda vez, terceira vez, a quarta vez, quinta vez, sexta vez. É mesmo? Olha que legal. Tudo que eu fazia,
eu tentei tudo, assim. Aí que eu falei assim, não vou começar com as frutas, vou começar com os legumes. Não deu certo, eu falei, abandonei, então vamos para as frutas. Parecia que eu estava dando, assim, sabe, uma banana madurinha, assim, super gostosinha, parecia que eu estava dando um limão bem Sei. assim para ela, né? Porque as caras que ela fazia eram um horror, assim. Então eu falei assim, então eu vou dar cereal, né? Vou pegar arroz, aí eu pegava arroz mesmo de casa, assim, batia no liquidificador aquele arroz assim para virar, não ele cozido, né? Cru, para Ah, dar uma quebrada nele. Foi até a dica da gastro, né? Dá uma quebrada assim no arroz cru. E aí você cozinha ele bem papinha, né? Bem empapado, assim, que aí ele vai ficar mais maciozinho, ver se ela gosta. Aí sabe, tudo era assim, eu já estava desistindo, quando eu falei, eu vou desistir desse negócio, porque eu vou voltar para a alimentação exclusiva, porque não vai funcionar, assim. Ela criou, assim, realmente, e hoje eu acredito que tenha tudo a ver, né? tudo. Aqueles 3 primeiros meses foram muito difíceis para ela, né? Depois, como eu falei, passado, quando a gente chegou ali no terceiro mês, foi quando a gente alcançou, acertou, né? Acertou na dieta, acertou na amamentação, estava tudo indo bem. Aí quando com 6 meses parecia assim, a gente voltou a estaca zero, assim, só que com a alimentação. Porque era assim o terror, o terror. Olha, que legal, não é que é legal você ter vivido isso, mas eu não conhecia essa parte da sua história. E que legal você estar falando isso, porque, olha, eu estava para falar que quando você falou que a questão do peso dela passou a ser um problema um pouquinho mais tarde, ó, que interessante. Muitas vezes a mamada, no início, né, 3, 4 primeiros meses, a mãe tem uma quantidade tão boa de leite que a coisa flui. Vai chegando ali perto do terceiro mês, se essa sucção não está muito efetiva, esse bebê mama menos, estimula menos, né? E às vezes a mãe até diminui um pouco a produção. E acaba o bebê correndo o risco de ter um desmame precoce, ou muitas vezes a fórmula é introduzida nesse momento, Fer, porque o bebê não está ganhando peso adequadamente. Então, vale muito a pena, nesse momento, o pediatra se perguntar: será que a gente tem uma sucção efetiva? Né? Porque, olha só, tanto não tinha que repercutiu na introdução alimentar. Não, isso Né? com certeza. Eu acho que a gente só não teve uma introdução de fórmula, porque eu tinha realmente uma gastro, uma pediatra, e curiosamente as duas tinham tido filhos com alergia alimentar, né, muitos Olha, anos antes. uhum, Que apoiaram muito, né? Então a gente fazia aqueles intensivões, assim, então eu realmente ficava ali em cima, né, para que ela mamasse, a gente controlava o peso, e eu sempre ia assim para o pediatra, né, falava assim, não faz nem xixi, não faz nem xixi para poder não interferir no peso, deixa eu fazer xixi depois. E aí a gente foi levando, né, dentro, ela nunca chegou a ficar desnutrida, nunca chegou a ter nenhuma queda, assim, significativa, mas era algo que realmente, assim, mas não havia, eu acho, naquela época, né, ela já está com 13, vai fazer 14, essa cultura de você ter um atendimento, né, interdisciplinar, como você disse, de buscar uma uhum, avaliação, que eu acho que isso teria sido, assim, um divisor de águas para a gente, se a gente com tivesse certeza. naquela época, né? E como você falou, repercutiu totalmente na introdução alimentar dela, porque durante, assim, a Isabela só foi aceitar, eu passei, assim, sem brincadeira nenhuma, não é exagero, e quem convive comigo, minha mãe, meu marido, né? Tá aí para provar. Ela só foi começar a comer, assim, o que eu considero, assim, né, que pelo menos umas 3, 4 colheres, 5, quando ela já estava com uns 9 para 10 meses. Assim, foram Uau, 3 meses de cuspir, de vomitar, de recusar, de não sei o quê. Foi uma época que a curva também deu né, sim, uma desequilibrada, porque também é uma época que o bebê sai dessa amamentação exclusiva, né? Isso eu notei com as minhas duas filhas. E já pega uma virose, né? Já pega uhum. já é uma febrinha que pega, já, né, uma gripezinha, aí já fica mais enjoadinho, O né? Então tudo isso desenvolvimento também.
o desenvolvimento É, motor também já gasta mais isso, energia, elas né? eram muito ativas, né? Então, Isso. assim, engatinhavam, né? Já estavam ali, né? Fazendo bastante Uhum. movimento, então isso também influencia. Mas foram, Sim. assim, 3 meses que eu imagino, assim, era desesperador, desesperador, assim, porque eu sei que esse é uma questão que pega muito, né? Para as mães, para as famílias, né? A questão da comida, né? Mais Claro, até às vezes do que a amamentação, né? Essa sim. questão da comida, né? Meu filho não Porque, come, aquela coisa toda. E a minha filha efetivamente não comia, né? Às vezes eu vejo umas histórias assim, você não come nada, mas aí quando eu vou ver, eu falo, não, você não conheceu a minha Isabela. sim, e olha só, provavelmente, porque essas habilidades motoras, né, de sucção, depois mastigação, uma vai melhorar, vai se desenvolver na dependência de uma anterior ter sido efetiva, né? Então, a forma como ela percebia essa colher na boca, esse próprio alimento, é uma coisa desagradável. Eu tenho isso no consultório todo dia. E você falou uma coisa muito certa, porque em muitos casos a mulher às vezes já amamentou um tempinho e ela fala: "Ah, tudo bem, agora vai ter que entrar com um complemento, eu vou voltar a trabalhar". Então, acaba entrando com a fórmula e às vezes ela não se frustra tanto. Mas quando o bebê não come, né, é realmente desesperador. E eu tenho aos montes bebês assim no consultório. Tem uma pediatra aqui muito, muito especial que ela fala: olha, Rose, quando o bebê tem uma dificuldade na amamentação, é melhor encaminhar logo, porque se não resolver na amamentação, vai estourar na introdução alimentar ou depois porque não come sólido, né? Mas em algum momento aí a gente vai ver mesmo de uma forma mais gritante isso. E você está testemunhando isso. Que coisa, né? Exatamente. E era bem, né? Hoje eu tenho essa noção muito clara, assim, né? Até por todos os eventos que a gente participa, né? E assiste, né? Sim. Vocês falando e tudo, né? De o quanto isso atrapalhou demais, né? Uhum. A questão da alimentação dela e o quanto aquilo incomodava a ela, né? O quanto ela tinha uma memória ruim, né, dos primeiros meses, né? Sim. Então, foi tudo muito difícil, assim. Eu seguia amamentando, porque aí ela continuava mamando bem, assim, ela mamou até 3 anos, né? Mas existe toda essa questão envolvida, né? Porque aí o aporte calórico, né, começa a diminuir um pouco. Não que o seu leite tenha ficado fraco, né? Não que precise Não, complementar, mas é porque é a fase do desenvolvimento, como você falou, é, né? O bebê já está precisando de outras, né, é. fontes, O além do gasto leite materno, né? energético aumenta. Como a própria nomenclatura fala, né? Alimentação complementar, né? Então a gente Isso. precisa complementar, né? E ela não obtinha, porque ela não comia, né? Então Uhum. eu sinto que ela teria, tanto na época da amamentação, né? Porque aí, como você falou, já preveniria essa situação para o futuro, mas mesmo se a gente tivesse chegado, né, ao consultório de uma fono aos 6 meses, aos 7, já teria sido, nos ajudado muito, né? Porque Uhum. eu fui tentando de tudo, assim, uma coisa que. E eu fui uma criança que não comia, né? Eu, quando era pequena, eu era chatésima, não comia nada, É nada, nada, nada. mesmo. Eu era insuportável. Fiz fono também muitos anos, porque eu tinha deglutição atípica, tinha não sei o quê. Ah, E eu era tranquila com isso. A Clara, minha filha mais velha, ela comia de tudo, assim, mas ela comia muito pouco. E eu estava feliz porque ela comia e tal. E um livro que me ajudou muito, assim, que eu sempre recomendo, assim, para as mães, que é o livro do Dr. Carlos Gonzalez, né? aham. Meu filho não, acho que em português ficou Meu Filho Não Come, né? É, Meu filho não isso quer comer, mesmo. alguma coisa assim, da editora Timo. Porque ele não fala de alergia alimentar, assim, especificamente, né? Acho que até em algum momento ele cita alguma coisa, mas ele fala muito dessa questão das expectativas que a gente tem, né? Do pratão de comida, né? O bebê tem Aham, um estômago aí, ele bota até uma imagem assim, do estômago do bebê e uma banana do lado, né? aham, Eu tinha muito essa questão também do peso e altura, né? Claro que a Isabela tinha ali uma curvinha que merecia muita atenção,
Mas Uhum. assim, eu tenho 1,57, né? A gente é da turma da hora, né, Rosa? Não é altura, é hora, né? Como diz um amigo meu. Eu, então? E o meu marido é bem alto, né? Então a minha filha mais velha nessa questão da altura puxou muito a ele, né? Ela sempre foi um bebezão, sempre foi grande. E a Isabela me puxou, ela é minha onzinha. E aí eu tenho uma amiga que teve filhos, a filha dela nasceu 5 dias antes da minha Isabela, né? Parelhas ali, né? E aí você acaba comparando, né? Acaba sendo inevitável, assim, né? Eu comparava o tamanho delas no parquinho, assim, era gritante a diferença, embora em termos de desenvolvimento e tal. Só que essa minha amiga tem 1,75 de altura, né? Uau! E eu tenho 57, né? Então, assim, eu acho que essas questões que a gente tem de expectativas, né? Elas precisam se alinhar, né? À realidade mesmo. Então, a gente pensar que um filho não vai ser igual ao outro, né? O filho, né? O amiguinho da creche, o amiguinho vizinho, né? O filho da minha prima não vai ser igual ao meu filho, porque cada um vai ter sua constituição física, Sim, né? Uns vão ser mais gulosos, outros não, né? sim. Vão ser mais seletivos. Então tem uma parte aí que é da normalidade, essa coisa mesmo do cuspir no começo, né? Do engasgar ali com a comida, né? Tem uma parte, eu queria que você falasse um pouco assim, assim como a gente falou ali na amamentação, né? O que começa a sair fora, né, do Uhum. esperado para a gente buscar o quanto antes essa ajuda, né? O que que Sim. na- Quais são os sinais na introdução alimentar que a gente começa a perceber isso aqui não é só aquela período de adaptação, né, do bebê com essa nova Aham. fase, né? O que que Sim. a gente precisa realmente ter como fonte de atenção? Uma coisa que é super importante, né, Fê, é perceber se o bebê tem uns sinais de prontidão. Então, se ele está com esse tronco já firme, sustentando essa cabecinha, se ele tem realmente esse domínio já de mão-boca. Então, são questões importantes que mostram uma maturidade, né, global do bebê para o alimento. Agora, o cuspir, eu até fiz um post esses dias sobre isso, que ele é muito saudável na realidade, porque se o bebê consegue cuspir, é porque ele viu que aquilo ele não está dando conta, ele põe para fora. Ótimo, né? Então eu acho que uma coisa super importante é estar conectada com esse bebê para entender os sinais que ele dá. Você colocar um alimento e esse bebê nausear, igual você falou, parecia que eu estava colocando um limão bem azedo na boca da Isabela. Não é para acontecer isso, né? Então tem bebê que você chega com alimento e ele fica nauseando, nauseando, e às vezes vomita. Então é para o bebê, é esperado, o bebê pode estranhar. Imagina que você entre em contato com alimento que você não conhece, num corte diferente, numa consistência diferente. Se você está num restaurante que você escolheu para ir, de um chefe de cozinha, você foi fazer uma degustação, você até se arrisca a experimentar e ver o que acontece. Agora, se você está fazendo uma trilha e acha um lugar bem sujo, que você não confia, e apareceu aquilo ali, você não tem ideia do que seja, põe aquilo na boca, ui, né? Você está comendo porque está com fome, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem aí, nesse sentido, uma fase que o bebê precisa se adaptar às consistências, né? E daí vai depender de tudo que ele já vivenciou ou não, né? Porque se ele tem uma alergia alimentar que não foi cuidada, muitas vezes isso não foi bem explorado, né? Todas essas sensações que o bebê tem na cavidade oral, que são maravilhosas, que eles vão babuciar, ele estala a boca, ele cospe, ele vibra o lábio, faz, né? Então você bebê, essa boca é um mundo para ele, tudo vai direto na boca, né? Conhece o mundo através da boca. Então, o alimento não é para o bebê chegar e ficar nauseando. Ele pode até ter um reflexo de defesa, né? Dele, eventualmente, quando vai engolir, nauseia, e isso é uma proteção, mas para acontecer a todo momento,
ao contato com qualquer alimento, daí tem alguma coisa errada, né, Fê? E Então, isso aí, não é para é, acontecer. e aí, assim, uma coisa que eu acho importante, assim, é porque a gente começa a ficar mesmo desesperada, né? A gente acha que nosso filho vai morrer de fome, né? E isso foi uma coisa que o Carlos Gonzalez, ele fala muito bem isso, né? Ele começa a acalmar, assim, que para um bebê morrer de fome, uma criança morrer de fome, né? Ela tem que ficar muitos dias sem comer, né? A gente vai perceber que tem algo muito errado e tal. Então, assim, para a gente acalmar que não é numa refeição, né? Não é numa primeira vez e tal. As coisas vão se ajustar, né? Mas a gente começa a ficar desesperado naquela, assim. Então, assim, acho que vale a gente falar isso, né? Não é para forçar, né? Nunca Nunca, comer, né? Porque isso vai nunca, causar até o contrário, né? Se ela já não está gostando daquilo, você ainda vai forçar, né? Vai aquela coisa, nunca, nunca, nunca. né? E isso é um detalhe. O outro, eu acho que é essa questão da consistência dos alimentos, né? Eu sei porque eu passei um pouco por isso, né? Nesse Uhum, desespero de que ela comesse. Então, você às vezes quer dar só o líquido, né? Você uhum, começa a querer bater tudo. E eu acho que uhum. também não é um caminho, né? Da gente pegar e Quando o se for bebê... para fazer algo assim, é com muita orientação, né? Mas Isso, Mas exatamente isso que não eu a ia gente falar. pegar e bater aquela comida toda, diluir bem para ver se ele toma, né? E bota numa mamadeira até às vezes, né? Como eu já vi Socorro. casos, né? De bate até frango e feijão para bater na mamadeira para a criança depois tomar aquilo, né? Para o bebê. Socorro. Então, assim, essas atitudes que a gente tem, que eu entendo totalmente, assim, porque a gente começa a tentar de tudo, né? Virar de cabeça para baixo, aí bota televisão, bota tablet, bota, né, musiquinha, É, né? Vai testando mil coisas, quando na verdade não é. O problema não está na colher, né? O problema não está no ambiente, né? São, isso, são exatamente. questões que você precisa buscar para tentar corrigir de outra forma, É, né? o bebê vai fazendo uma associação entre o alimento e um desprazer, né? Alguma Uhum. coisa, porque imagina que você põe uma coisa na sua boca que você não domina, né? Que você engasga, que aquilo te dá um arrepio, uma náusea. Então, eu acho que essa conexão com o bebê está focada em como o bebê reage com o alimento, é uma coisa muito fundamental, é uma dica importante. Porque o alimento, ele pode até estranhar, mas é para ser uma coisa que, conforme vai passando o tempo, ele vai descobrindo, ele vai aceitando, ele vai gostando, né? É um momento sensorial para o bebê. Você vê um Isso, bebê pegar um exatamente. brócolis, né? E eu E acho que foi assim, um pouco intuitivamente, né? E com um pouco de leitura assim que eu já tinha, né? Mas como eu disse, né? Me faltou muito essa orientação, que eu acho que a gente teria uhum, encurtado muitos caminhos, né? Mas assim, foi quando eu comecei assim, desencanar do vai ou não vai comer, para tipo, ela isso. precisa mudar a chave, né? É, Ela precisa mudar a chave disso aqui ser um momento gostoso, né? Prazeroso, como você falou para ela, uhum, né? Então eu comecei a pensar assim, tem que ser um lugar que ela se sinta confortável. Então, às vezes, o cadeirão ali, aquela coisa, já criou uma relação com aquela cadeira que já não ficou legal. Então, eu comecei a, tipo, botar ela em outros lugares. E aí comecei, tipo, dava uma colher na mão dela, uma na minha, deixava ela sim. botar, fazer bagunça. Então, assim, eu tenho uma foto dela, tem duas fotos dela, uma toda suja de ameixa, que eu tinha Uhum. aquela ameixa bem vermelhinha, assim, então saiu aquele caldo, aquela coisa, então ela ficou toda suja de ameixa, ela não comeu nada. Ela não comeu nada. Você olha a foto assim, faz assim, ela comeu tudo, não comeu nada. Mas ela brincou com aquilo, ela espalhou aquilo no corpo dela, estava calor, né? Então ela estava só de fraldinha, então ela se sujou toda. E a outra foi com feijão, assim, também. Quando eu dei feijão, então ela pegou, ela tá toda suja de feijão. Se ela comeu uma colher de feijão, foi muito. Mas assim, Uhum. o importante era quebrar, assim, na minha cabeça, eu falei assim, ela precisa quebrar essa barreira, né, da ojeriza que ela tava de comida, né? Porque Uhum. ela realmente ela estava com horror à Sim. comida, É. né? Então E às assim, vezes acontece mesmo, né? É. então assim, eu comecei a desencanar dessa coisa, aí comecei assim, por exemplo, macarrão.
eu pegava o fio, sem brincadeira nenhuma, assim, eu pegava o fio de macarrão e dava para elas. Aí ela pegava aquele fio com a mão, ficava brincando, aí experimentava de vez em quando, comia um pedacinho, sabe? Aí eu pegava assim a vagem, um pedacinho da vagem dava para ela, assim, que ela ficava chupando. E aí foi aí que ela foi perdendo um pouco as coisas, né? Aham. E, enfim, aí a gente começou a evoluir, mas assim, foi um processo longo, sabe? Ela Uhum. só começou a comer mesmo, assim, que eu diria assim, ela agora tá comendo, ela já tinha bem mais de um ano. Tá. Foi bem difícil, assim, bem difícil. Uma fono teria ajudado bastante, né? Muito, muito, muito. Até tem uma mãe aí que eu não me aguento, viu? Porque eu tô vendo só ela falando do bebê dela que não come e que ela já Uhum. fez tudo isso que você tá falando e não adianta, coitada. Eu acho que você precisa da ajuda de Busca uma algum fono, profissional, Pri. né? É, E uma coisa que eu li aqui, aí eu acho que a gente já pode começar a se encaminhar para o final, que se deixar a gente fala a noite inteira, né? com certeza. Mas a gente vai, eu vou deixar gravada e assim, qualquer pergunta, né? Pode deixar aqui no perfil da Leite Alimentar Brasil, mas também pode procurar a Rose no perfil dela, né? Assim, o que ela puder, obviamente, né, de orientação assim, geral, né? Você pode com Sim, certeza ajudar, claro. mas assim, buscar um profissional e uma coisa que eu li aqui, a gente fica com medo de levar o pediatra. Eu mesmo passei por essa tensão, né? De ir ao pediatra, por mais que fosse uma pediatra muito parceira e tudo, mas eu ficava naquela expectativa, né? Porque é uma expectativa nossa também, né? Será que vai ter ganho peso? Não vai? E aí você quer ali tentar compensar de alguma forma antes, né? Então, assim, é importante ter essa parceria mesmo, né? Dos profissionais ali que estão junto, para que isso não vire uma cobrança, né? Para que isso seja, não é uma aposta, né? Não é uma corrida que a gente está ali disputando, né? Eu acho que é um conjunto de ações que a gente está fazendo onde todo mundo tem que estar em comum acordo. Então, às vezes, tem que procurar realmente um profissional de saúde amigo da criança, né? Como a gente diz, mas também amigo da mãe, né? Amigo da família, ali que você possa Claro. confiar, que você possa conversar, procurar profissionais de saúde habilitados para essas questões. Então, assim, o papel do fonoaudiólogo nessa fase é essencial, assim, não, todo bebê vai precisar de um fonoaudiólogo? Claro que não, né? Não, Mas assim, nem é, todo bebê é alérgico, né? né? É, Nem todo bebê é alérgico, né? Eu conheço bebês com alergia alimentar que comeram super bem, que não tiveram claro, nenhum com problema em relação a isso. certeza. Eram outros sintomas, né? Eram outras questões. Mas, assim, ter esse apoio quando é necessário, então identificar assim, tem alguma coisa errada na amamentação? Tem alguma coisa errada na introdução alimentar que está fugindo do parâmetro, né? Uhum. E buscar essa avaliação, porque você não precisa ficar que nem eu, esperando quase um ano para a filha poder comer alguma coisa. Sim, e sofrendo, né? Eu acho que Sim, a Priscila está falando que está sofrendo. e tudo isso, né, impacta, né? Porque eu tinha essa bebê que era assim, ela tinha um desenvolvimento perfeito, assim, porque andou cedo, sabe, fazia as coisas e tal. Mas tem outras questões que vão impactando, né, no desenvolvimento e que você precisa, depois você vai precisar de ela ficou com uma anemia importante, entendeu? A partir de um determinado período que a gente precisou tratar, e aí foi uma outra questão, porque aí era o ferro que irritava também as vias, né? Sim, Então a gente teve todo um problema com sim, isso, né? Então, assim, você pode evitar, né? Fica, às vezes, um bebê mais suscetível a ter alguma infecção, né? Porque fica mais frágil, ou mesmo assim, uma gripezinha que pega já baixa o peso naturalmente, porque né, você come pior mesmo naturalmente, né? O seu corpo já, mesmo nós adultos, né? Quando a gente fica claro, doente, a gente né, claro. mexe no apetite, mexe em tudo. Então, é importante a gente ter, né, saber que existe caminhos, né? Não ficar ali naquele sofrimento achando que a coisa vai cair do céu, que um dia vai acontecer, ou que aquela criança não come nada e nunca vai comer, que não é bem Uhum. assim. Claro que a gente tem que respeitar, né? Reconhecer os sinais de saciedade, né? Nem todos os bebês vão ser iguais, né? Vão comer da mesma forma, mas quando alguma coisa assim, peraí, né? Isso aqui tá um pouquinho além do esperado, Exatamente. né? A gente buscar essa ajuda e às vezes até buscar assim
eu acredito que isso também deve acontecer com você, né, Rose? Vir os pais ali, né? Vir a família com aquela preocupação e você tranquilizar dizendo, não, não é nada, isso aqui faz parte, Sim, né? sim. E eu acho que o que é legal é essa família ser acolhida mesmo, né? Eu recebo muitas mães que às vezes observam que tem alguma coisa e muita gente fica, não, é coisa da sua cabeça, né? Então eu falo, acredita mais em você, aposta mais em você. Se você está olhando para o seu bebê e está achando que tem alguma coisa, que você precisa de ajuda, procura. Nem que seja para isso que você falou, para descartar, para olhar e dizer, não, está tudo em ordem, né? Então eu acho que é, essa questão de confiar em si, do que você está vendo no seu bebê, é muito importante, né, Fer? Uhum, com certeza, É. com certeza. Então, Rose, eu queria, assim, super te agradecer, né, Ah, por essa delícia. conversa maravilhosa. A gente está aqui quase 1 hora e meia aqui de Eu papo. achei que com 1 hora caísse. Antigamente caía, mas agora parece que não mais. Tá certo. Eu também confesso que eu estava tão. Eu olhei a hora que a gente começou, fiquei aqui prestando atenção, mas o papo tá tão gostoso, né? Que Que bom, que apesar da gente ótimo. falar de um tema, né, que é tenso, mas o papo tá tão gostoso que quando eu olhei a hora, eu falei, caramba, já estamos mais de 1 hora aqui. O Instagram derrubou a gente, não. Mas eu Que queria te bom. agradecer super, dizer que eu admiro demais o seu trabalho, a sua profissão. Eu acho que realmente assim, ela tem impacto aí, né? Do bebezinho ao velhinho, né? Passando por todas as faixas etárias aí, a gente sempre pode precisar, né, de uma orientação, de um tratamento, de uma avaliação. Mas trazendo para o nosso tema, né, desse primeiro ano de vida, da amamentação, da alergia alimentar, como eu falei, né, como a gente já conversou, a gente tem todas as dificuldades que são normais, né, digamos assim, são esperadas, né? Não vou dizer Sim. nem dificuldades, né? São adaptações, né? São momentos que são esperados para essa faixa etária. Isso, cada faixa etária tem seu desafio, mas a gente tem a alergia alimentar que fica cutucando ali quando ela acontece, né? Uhum. Que aí ela vai exacerbar algumas questões, vai trazer questões novas e a gente precisa desse olhar, né? Desse olhar Uhum. é, é, específico, né? De quem está acostumado a lidar com alergia alimentar e saber quais os impactos, né, que ela tem nesse desenvolvimento e esse atendimento multidisciplinar, né, com diferentes especialistas que vão poder realmente ajudar, né? Porque você, como eu falei, a gente não precisa ficar sofrendo, né? A gente não precisa ficar Não. esperando chegar numa situação, às vezes, muito difícil, muito complicada, né? Onde Uhum. às vezes a amamentação já está por um fio, ou às vezes já desmamou, né? Isso. É, E é uma bola de neve, né? Porque você introduz uma primeira mamadeira e é, tal, né? E aí vai gerando todo aquele ciclo. Às vezes é muito difícil a gente sair, né? Então, quanto é. mais cedo a gente buscar ajuda, né? Ou um bebê que entra num quadro de desnutrição, né? Que aí Uhum. realmente vai precisar aí de um Sim. complemento, de fato, até para ele poder recuperar aquilo ali de uma forma mais rápida, né? Então a gente muito, muito importante. Então, eu queria que você deixasse aí sua mensagem final para quem está assistindo, Tá. para a gente se É, despedir. o que eu queria deixar, Fê, para a mãe dos alérgicos persistirem no aleitamento, né? Porque eu vejo ali no meu dia a dia que às vezes a mulher está tão sofrida, tem tanta culpa envolvida, né? E ela acha que foi ela, tudo que o bebê sente, ela acha que foi ela que deixou escapar alguma coisa. Mas por experiência própria, os bebês que estão na mamadeira, né, na fórmula, as mães tendem a achar que está muito melhor, mas não está, né? Esse leite materno é protetor, né? Especialmente para as alergias. E o mais importante, se em algum momento for precisar reintroduzir o alimento, se tiver esse bebê na amamentação, introduz através da mãe. Então é muito mais suave, é muito melhor, né? Muito mais tranquilo esse processo. Então, assim,
procurar informação mesmo, né, para poder manter esse aleitamento, eu acho. E com menos culpa e com menos sofrimento, É, e né? uma mensagem que a gente sempre fala, né, a doutora Ariana sempre gosta de falar isso, e a gente sabe que é difícil, eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, mas assim, esse tipo de alergia que se manifesta dessa forma, né, do bebê ali amamentando, sangue nas fezes, né, essa proctocolite e tal, é a alergia mais simples, né, é a que tem o melhor prognóstico, né, aquela que costuma se resolver ali por volta de um ano, né, é a Isso. que traz menos, né, consequências para o bebê, né? É mais fácil de você manejar. Então, não é fácil para a mãe que está ouvindo, que abre a fralda dá de cara com sangue, que vê aquele bebê. Eu brincava que minha filha era igual o exorcista, né? Vomitando e tal. Não é nem um pouco fácil para a gente que está do lado de cá. Mas era algo que eu gostaria de ter ouvido, né? Eu acho que traz essa tranquilidade, né? Então, assim, buscar essa rede de apoio nossa, né? Sim, Dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Com filtro, né? Com um pouquinho de filtro, que é importante, né? Mas, sobretudo, buscar o apoio profissional, né? Nesses casos que a gente começa a encontrar alguma dificuldade, que você. A mãe sente que tem alguma coisa que está fora, né? Do eixo, né? sim, Então, buscar esse apoio profissional, nem que seja para te tranquilizar, assim, é imprescindível, né? sim. É isso aí. E é isso, assim, acho que assim, quem não segue a Rose ainda, né, vai lá no perfil dela, segue, ela tem postado um conteúdo muito legal, muito explicativo, né, sobre várias questões de fonoaudiologia, muitas ligadas, né, à alergia alimentar e essa fase aí do primeiro ano de vida, né, envolve a amamentação e introdução alimentar. Vale muito a pena. A gente também tem o site do Alergia Alimentar Brasil, com bastante informação, né, sobre Muito. essas questões que eu falei dos cuidados no dia a dia, né, de como guardar a comida, o preparo dos alimentos, Uhum. né, então tudo isso ajuda muito também. E é isso, né, assim, procurar realmente profissionais que saibam lidar com a alergia alimentar no dia a dia, né? A Uhum. gente hoje cada vez mais a gente tem mais profissionais, assim, não só na área médica, né, mas outros profissionais de outras especialidades, como a fono, como a nutrição, como a psicologia, né, terapia ocupacional, né, que Isso. podem vir, né, a ajudar nessas questões da alergia alimentar, né? Sim. E vale muito a pena. Então, eu queria agradecer realmente a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Esse Doutora tempão. Denise Leles. Que linda, né? Ela é ótima. E eu vou deixar salva, né, a live, e aí qualquer pergunta, né, qualquer dúvida que ficou, que não deu para a gente responder, porque a gente tentou aqui também ser bem genérica, porque a gente sabe que cada caso também é um caso, precisa de uma avaliação Sim. específica, né, do profissional ali com aquele bebê, com aquela família. Mas aquilo que puder ser respondido, a gente com certeza, né, vai contribuir. Sim, Então com tá, boa certeza. noite, Obrigada, super querida. obrigada, Obrigada a e a gente todos se que estiveram encontra, aqui, né, com a gente. e a gente se encontra a qualquer hora dessas de novo. Legal. Super Um beijo, Fê. beijo. Eu nunca sei aonde que eu tenho que ir. Aqui.